Sejam muito bem-vindos a mais um Date com Dindim. Estamos aqui hoje todo trajado no Date com Dindim. É tudo amarelo para trazer prosperidade. Estou aqui com o meu amigo e sócio Thiago Godoy, papai financeiro. Estamos aqui com o grande Felipe Moleiro. Posso falar aqui de investidor? Fica à vontade. Sim? Fica à vontade. Mas eu gosto do Felipe Moleiro, tá? 14 anos. Isso. 14 anos. Eu sei que você aí é sócio de 4 startups, tô certo? Isso aí. E participa de diversos projetos. Tivemos a oportunidade de se conhecer aí em outras ocasiões e agora a gente estava junto lá na Expert. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Agora Bem com óleo demais. essencial aqui nesse comprimento. Obrigado por ter vindo. Bem demais. É Kid Investor, né? É Ou isso Kid aí. Investidor. Kid Investor, é. Boa. Felipão, muito obrigado pela sua presença aí, pelo tempo. Cara, você super novo aí, proporcionalmente e estatisticamente falando, das duas maneiras, né? Já está no mercado de investimentos aí e ensinando diversas pessoas, educando diversas pessoas, né? Democratizando a educação financeira. Eu queria que você contasse como que é isso, como você chegou até aí, como que é dentro de casa, foi um incentivo dos seus pais, eles já te educavam financeiramente, porque é muito cedo, né? Sim, sim. Bom, quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, pra falar a verdade que eu não conhecia mercado financeiro, eu não conhecia investimentos, então não foi, pô, legal, eu tô achando que eu vou começar a investir. Eu não noite pro fazia ideia, eu dia. não sabia nem que existia esse termo. Mas eu sempre tive acesso à rede social, desde muito novinho. Então, eu tinha um celularzinho ali que eu ficava mexendo lá no Instagram e tudo mais. E aí, pô, eu acabava vendo questão, coisa de notícia, essas paradas assim. E aí eu lembro de ter visto lá, novo homem mais rico do mundo, né? O Jeff Bezos, patrimônio acima de 100 bilhões de dólares. Eu ficava, caraca, cara, que valor absurdo, Que é né? isso, né? Não consigo imaginar Não tenho valor matemática desse. ainda. Exatamente, pra isso, né? exatamente. Que eu pensei, qual como idade que você tinha? existe isso? Cara, uns 9, 10 anos, por Não, aí. tava ainda na equação Muito básica jovem. ainda, né? Não, Soma e subtração. Pois é, e aí eu fiquei, cara, que absurdo, que valor é esse, né? E aí eu comecei a ficar me questionando como que alguém tinha tanto dinheiro assim. E aí juntou, né, com o fato de que em rede social eu via lá umas mansões, os negócios do tipo assim, eu falava, mano, é muito dinheiro. E aí eu realmente quis pensar, eu quis entender o que as pessoas tinham feito para chegar em um patamar como esse. E aí eu abri ali a lista dos homens mais ricos do mundo, peguei a lista. Cara, fucei de cabo a rabo a vida de cada um daquelas pessoas, vi como que era a infância dessas pessoas, vi o que elas tinham feito quando elas eram mais velhas, e a partir disso eu descobri empreendedorismo e descobri investimentos. E eu achei isso muito bacana. Então eu comecei a vender umas paradas na minha escola, porque eu queria ter dinheiro para começar a investir, etc. Então eu falei, pô, se eu quero começar a investir, eu preciso ter dinheiro para fazer isso. Como eu não tinha dinheiro na época, eu falei, vou vender umas paradas na minha escola. Comecei a vender livro na minha escola, suco, bala, chiclete, enfim. Legal. E o pessoal Fiz muita reclamou, parada. ninguém reclamou não, foi suave. Na real, o suco foi a gente montou umas barraquinhas da escola que eles que, tipo, deram a ideia. Estimularam, né? Né? Então foi assim, vamos montar umas barraquinhas de venda, vocês fazem aí essas paradas que vocês quiserem. E aí a gente achou, pô, legal, vou montar isso daí. Eu lancei uma moda também, igual a gente tava falando de lançar moda, eu lancei a moda do suco com gelo seco. Então a gente lançou. É um drink, só que não é da balada. é da Exato. escola. A gente montou, colocou um copinho aqui assim, meteu um suco, colocou um gelo seco e, cara, saiu uma fumaça, assim, era muito bonito de assistir, era uma coisa linda, assim, era legal pra caramba. Então você via, assim, de longe, você via um suco saindo fumaça, assim, e todo mundo queria comprar. Cara, que legal, E todo hein? mundo queria comprar. Então, eu lembro que o custo por copo era minúsculo, porque eu pegava, tipo, suquinho, tipo, de pozinho, tá ligado? Que você bate, assim, Tangue, não, aquele pique-tangue, tangue é caro, aquele outro lá, né, do gigante, lembra? Qual que é esse? Mas esse suco baratinho, sabe? Que você Baratinho, joga ali. baratinho, exatamente. Eu Não lancei tem nem calma açúcar. E você tem já nada. calculava a margem ali? que tava Exatamente. Então, o que eu pensei? Pô, eu vi que ia ser calor no dia, né? Falei, pô, vou meter um suquinho ali, deixar um suquinho geladinho e tal. Aí eu falei, pô, por quê? Por que um suco? Porque, cara, tem muita margem nisso daqui. Ainda mais que eu pensei na ideia do gelo seco, eu falei, cara, eu vou gastar quase nada, né, nesse pozinho Água aí. na teoria é de graça. Exatamente. E eu consigo, pô, vender isso daí é o brand. É o sentimento de comprar um suquinho que sai fumaça. É muito Fumacinha. legal. Total. Mas o gelo Aí- seco não é baratinho. Como é que você fazia? Não, eu comprei ali um Tanto sacão lá. assim de gelo seco e, cara, a gente foi Valia a vendendo pena. lá. Saiu Valia a fumacinha? pena. Não, assim, era uma margem absurda, assim, era
500% de ROI, assim, no negócio absurdo. Animal. Porque eu vendia por muito caro, não fazia nem sentido vender por aquele preço. Enfim, fiz umas paradas Coragem, assim, né? Encorava o preço. Exatamente. Você lembra quanto que era o suco? Putz, eu não lembro, não lembro. Bom, muito bom. E é interessante que a gente, no Brasil, ainda não estimula, né, a molecada a buscar ganhar dinheiro, né? Você acho que eu ouvi de você um pouco isso, que eu lembro que os Estados Unidos tem muito essa cultura, eu morei lá, e eu lembro que a molecada lá, desde muito cedo, independentemente da classe social, tá buscando, né, trabalhar no fim de semana ali, entregar um jornal, fazer um trabalho ali, vender as coisas na frente da casa, ou faz um brechó, né? Famosa limonada. Limonada e tal. Isso é muito normal e é bem visto, eu acho. Assim, tem isso, assim, claro, pô, você pode fazer seu dinheiro, ter o seu extra, né? E aqui a gente tem uma coisa de que não pode ser feito isso. Você sentiu isso quando você começou a trabalhar, a fazer essas coisas? Alguém te sofreu algum preconceito, alguma coisa assim ou não? Sempre acontece, ainda mais quando eu comecei a trabalhar com internet, né? Depois que já tinha passado um tempo, eu comecei a produzir conteúdo, etc. Internet. Exatamente. Depois que eu comecei a trabalhar com internet, foi uma coisa muito maior, assim, né? Porque aí era muito mais gente vendo e tal. E eu lembro que, justamente por medo, né, do povo achar muito ruim, eu comecei a fazer tudo sem falar com os meus pais, sem falar com a minha escola. Então eu dava um jeito de comprar, por exemplo, as balas, os chicletes, assim, e eu vendia sem ninguém saber. Então eu lembro que eu ainda na minha escola, ninguém tava sabendo disso, eu ia lá e começava a vender, mano, tava aparecendo mais um tráfico que eu tava fazendo. Mercado paralelo. Ali. Exatamente, tava aparecendo um tráfico que eu tava fazendo ali, sabe? E aí eu comecei a vender umas paradas assim, mas sempre teve nesse quesito justamente por medo de julgamento, das pessoas acharem errado o que eu tava fazendo, etc. Mas quando eu comecei a trabalhar com internet, né, e eu ficava falando, né, nesse quesito assim de empreendedorismo, etc., o povo achava muito esquisito e estranho e errado até, né, uma criança falar disso, porque eles falavam que uma criança não deveria estar empreendendo, não deveria estar trabalhando, porque criança na cidade tem que se divertir, tem que jogar bola, tem que fazer essas paradas. E quem disse que eu não estava me divertindo, né? Pô, eu gosto muito do que eu faço, sempre gostei. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu recebia muito comentário. E a minha mãe, ela até brinca, né? Que na época, ela mesma até falava, pô, filho, vai descansar um pouco, né? Você fica só vendo aí, né, os negócios aí, vendo investimentos, pá. E aí eu falava, tá bom, eu vou descansar então. E eu pegava um livro para ler. E aí era um livro, assim, tipo, Investidor Inteligente. Aí minha mãe achava muito estranho, mas é o que eu gostava de fazer. Então, eu até falo que, por exemplo, quando um menino é muito bom em jogar futebol, o pai vai lá, coloca ele na escolinha, fala que vai ser o novo Neymar, que vai jogar muito bem e tudo, mas quando o jovem quer começar uma empresa e tudo, pode ter um dono esquisito, todo mundo vai completamente contra, né? Excelente analogia, porque é exatamente assim, né? Quando é para alguma coisa conhecida, esporte, outra coisa ligada à arte, né? Balé, você vê, para as meninas, cultural, isso é incentivado. Quando é empreendedorismo, quando é ganhar dinheiro, não pode. Parece que dinheiro é só coisa de adulto, né? Parece só que dinheiro é uma coisa errada, né? Parece. Dinheiro é coisa errada. E é uma crença absurda, né? E outra coisa que você falou, você pode se divertir ganhando dinheiro, e por que não, né? E também acho que uma outra coisa também, a escola tem que se renovar, né, Felipe? Tem muita coisa que a gente ainda aprende ali que na prática é só um proforma que não vai trazer. Não que a escola só tenha que ensinar coisas práticas, porque a gente tem que se aprofundar, tem que entender as coisas para depois ir para o prático. Entender o mundo, né? Sim, mas é um absurdo hoje um jovem sair do ensino médio sem saber fazer imposto de renda. Não aprende a fazer imposto de renda. Total. Ele não sabe que na fatura do cartão de crédito dele, ali, aquele extra que está ali embaixo, né? O cheque especial não é dinheiro dele. Não sabe. A dívida de cartão de crédito acontece porque as pessoas não reconhecem, muitas, né? Não todas, mas não reconhecem que aquele dinheiro ali é um empréstimo do banco e principalmente com os juros altíssimos. O Brasil tem um dos maiores... Absurdo, o segundo maior spread bancário do mundo é do Brasil, sabia disso? Não sabia, não. Só Madagascar, que é uma ilha lá, né, no leste da África, no sudeste da África, tem um spread maior do que o nosso. O Brasil é o segundo spread bancário. E para quem não sabe, o spread é a diferença que o banco ganha, né? O banco ele vai te pagar uma remuneração por um produto que ele vender, né? Você ganha ali uns juros quando você investe, mas ele cobra uns juros do empréstimo que você toma dele. Esse é o spread, a diferença entre o que ele empresta e o que ele cobra. Eu lembro de ter feito um videozinho que eu
que eu fazia tipo um banco conversando, né, com dois tipos de pessoas. Então tinha lá o tomador e o investidor, né? Aí chegava lá o cara falando que ele ia deixar um dinheirinho ali na poupança dele para investir, né, e render e tudo mais. Ele ia lá e deixava R$100 com o banco. E o banco falava, não, pode deixar, então que eu vou guardar esse dinheiro bem para você e depois você busca tem um dinheirinho a mais. Aí chegava lá o tomador, falava que precisava de um empréstimo estudantil e falava que precisava de R$100, por exemplo. E aí o banco ia lá, pegava os R$100 que o investidor tinha dado para ele, depois ele ia lá, dava os R$105, por exemplo, e aí o investidor ia lá, dava e pegava o banco e dava R$102 para ele, e o banco ficava com R$3. Aí eu explicava que era o spread bancário. E as dívidas funcionam assim nos bancos, né? O banco espreda para outro banco, que espreda para outra instituição, e assim aí chega no final a dívida que era de 8 mil tá R$500, mas porque todo mundo que espredou ganhou dinheiro nessa curva aí. Felipão, é muito legal você falar isso, porque acho que a grande maioria das pessoas não tem isso, não tem essa visão que você tem. E eu estava até assistindo um vídeo esses dias lá do Perini, e ele estava falando sobre os micro-influenciadores, na verdade. O quanto os micro-influenciadores têm de muito mais influência, poder de influência nos nichos. E eu estou pensando em você na escola, com essa idade. Você acredita que você influencia muito de quem está próximo de você ali da turma? Eles te perguntam muito, como que eu faço para investir? O que você está falando? E você acaba causando uma influência ali no seu meio? Bom, acontece com algumas pessoas, principalmente com mais novas. Eu estou no 9º ano, né, do ensino fundamental. Então, pessoas ali do 7º ano, 8º ano, às vezes gostam de mim, então elas param às vezes na escola para falar um pouquinho sobre isso, ou para me agradecer pelo conteúdo e tal, ou para perguntar mesmo sobre investimentos, etc. Mas, para falar a verdade, eu acho que a maioria acha estranho. Eu nunca fui o garoto mais popular de todos, assim, e tudo mais, então o povo nunca viu muito como uma coisa mega legal e divertido que eu estava fazendo, então... Você sofre bullying dos seus colegas? Não, hoje em dia não, porque, enfim, não, mas Já sofreu no começo? Não nesses... Sim. Eu lembro que, por exemplo, né, eu começava a falar de empreendedorismo e investimentos, assim, porque eu achava um assunto muito legal, e eu falava, eu entendi a importância disso, né? E eu vejo que meus amigos não se importam com isso. Eu quero fazer eles se importarem, né? Porque para eles entenderem como é que funciona isso. E eles não queriam. E aí eles achavam mega estranho e me zoavam e tudo mais. Mas enfim, aí depois disso eu comecei a produzir conteúdo, me zoaram também, mas hoje não zoam mais, não. Que bom. Quantos seguidores já tá? No Instagram eu tô com 713 mil e no YouTube eu tô com 148, eu acho. Deixa zoar então, né? É isso aí. Continua zoando, Deixa né? zoar, daqui a pouco você tá com 3 milhões, 5 milhões. Mas olha, acho muito bacana você estar aqui com a gente, porque a gente fala de educação financeira, fala com todo tipo de público, histórico, origem, e é a primeira vez que a gente recebe, né, uma pessoa da sua idade que tem uma relevância, né, que tem feito um trabalho aí relevante. É um pouco do que o Guilherme falou, assim, é o tal do lugar de fala, né? Você está falando, não somos nós aqui, né? O Guilherme já passou dos 30, por exemplo, já é um cara mais idoso. Então, Obrigado, não somos nós que estamos falando para a molecada. É você que está aí na idade da galera e fala, cara, é legal isso. E assim, a gente tem muito ainda que lutar por esse assunto, no sentido de mostrar para as pessoas, primeiro, o que é educação financeira e por que a educação financeira é importante para todo mundo. Para uma criança, para um jovem que vai se tornar um adulto, que vai ter poder de decisão, que vai poder escolher melhor a vida dela, que vai poder ter uma liberdade maior. E a gente tem muito o que fazer. Recentemente a gente teve, né, ali um debate bem grande, né, de uma deputada que votou contra a educação financeira, né, todo mundo se posicionou aí, né, gravou alguma coisa, eu fiz também um vídeo falando. Eu lembro de ter feito também. Porque de fato, assim, não é porque a pessoa, o que para quem não acompanhou, ela falou que numa escola pública a gente tem que ter pessoas com uma renda um pouco maior, porque renda muito baixa não adianta nada falar de educação financeira. Foi mais ou menos isso que ela falou. E uma coisa não anula a outra, né, Felipe? Sim, a gente está falando de aprender a lidar com o dinheiro. Hoje o Brasil é o 4º pior país no PISA em educação financeira. PISA é a avaliação internacional dos estudantes. A gente é o 4º pior país. Ou seja, nosso jovem de 15 anos, que é quando faz o PISA, não entende o mínimo, não entende o mínimo do mínimo. Se você tem uma população de renda baixa, minimamente ela tem que saber lidar com essa renda e buscar gerar mais, né? O que você acha aí da escola? Você está na escola, né? E está vivendo isso agora, 2022, você está no 9º ano, ensino fundamental, está indo para o ensino médio.
Como é que é na sua escola, na escola dos seus amigos? Tem educação financeira? Não tem? Não teve? Vai ter? O que você está vendo aí? Colocaram como obrigatório agora, né, esse negócio de educação financeira. Mas não é obrigatória, tá? Só Ah, é? Não é obrigatória. Eu achei que era mesmo. Esse é um ponto importante. Ela está dentro da Base Nacional Comum Curricular. Existe uma base nacional comum que está trazendo novos conteúdos para dentro da escola. Educação financeira está contida na base. Implementar a base é obrigatório. Só que a educação financeira é um tema transversal. Então, para ele ser implementado, é diferente da matemática. Então, assim, ele vai ser implementado, mas não é que vai ser cobrado de forma obrigatória. É um pouco mais complexo do que isso. Mas deveria, um caminho. Está melhorando. Né? Na minha escola foi colocada educação financeira. Mas, assim, eu acredito que é algo muito raso. É claro que você vai ensinar para uma criança que nunca ensinou, é claro que tem que ser um conteúdo raso, mas é um conteúdo raso que pelo menos eu enxergo como de valor. Eu lembro que a primeira aula que a gente tinha feito não foi praticamente de educação financeira, estava mais para uma aula de cerâmica, porque eu lembro que o que a gente fez foi montar com gesso, essas paradas assim, um porquinho, tá ligado? E eu não vi onde que isso tinha a ver com educação financeira. Ninguém viu, né? A gente não estava entendendo, né, o que estava acontecendo ali. Então, na minha escola tem, mas assim, agora que começou a aprofundar um pouquinho mais nesse quesito de imposto e tudo, e etc, né? Mas eu vejo que é extremamente importante porque, igual você estava comentando, né, tem muitos assuntos que não são verdadeiramente úteis para o nosso dia a dia, mas eu acredito que a gente deva saber para não ser um completo ignorante, né? Para a gente ter um certo conhecimento sobre o mundo, etc. Mas é inegável que a gente aprende muitas e muitas e muitas coisas que a gente nunca vai utilizar verdadeiramente no nosso dia a dia, na nossa rotina, e a gente deixa de aprender coisas que a gente vai usar em cada momento importante da nossa vida. Sim. Então eu lembro de ter feito até um vídeo, né, que eu comentei que vai de quantos que vão decidir virar médicos, por exemplo, e aí, se eu não me engano, na época eu tinha falado uns 10, e eu vi o quão absurdo que era, que eu fui pesquisar, na real, que hoje em dia está mais para 1 ou 2. Mas quantos desses 1.000 alunos vão ter que lidar com dinheiro em algum momento da vida deles? E a resposta é os 1.000. E a gente deixa de ensinar, né, sobre educação financeira, etc. E isso é muito, muito ruim, porque a gente sabe que quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando sobre uma questão material, a gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala sobre viver melhor, com mais saúde, etc. Então, eu vejo que tem muito trabalho a se fazer, né, igual pô, lá no Instituto XP, etc. Mas na minha escola, por exemplo, agora, chegou nesse ponto agora de impostos, está um pouquinho mais legal, etc. Eu vejo que, devagar e sempre, a gente vai melhorando isso daí. Claro que acho que foi de muita pressão, então, de sempre ir falando educação financeira, cada educação financeira, chegou uma hora que o governo, etc., foi falado que, pô, alguma coisa a gente tem que fazer. E esse negócio da deputada é muito claro, assim, né, pô, Claro que quem mais se beneficia justamente com a falta de educação financeira, principalmente são os políticos, né? Cara, quando você deixa um povo sem conhecimento básico, né, por ignorância, você consegue criar um cenário utópico para enganar essa pessoa e oferecer você como a salvação dela, né, cara? É o melhor Imagina cenário. Pobre aprendendo sobre impostos, nossa, que absurdo. Total. A gente não sabe o básico mesmo, né? O Brasil tributa em tudo quanto é lugar, a gente não entende a dinâmica mínima assim, de como funciona as finanças. E uma coisa interessante é isso, todo mundo vai lidar com o dinheiro, né? A gente é estimulado a fazer dinheiro, né? A trabalhar e tal, mas lidar com o dinheiro ainda é um assunto que é um tabu. Você, em casa, você já deve monetizar as coisas que os seus trabalhos, enfim, em geral, né? Tanto das startups quanto nas redes sociais. Os seus pais te ajudam hoje a cuidar do seu dinheiro, ou você mesmo investe o seu dinheiro, você mesmo cuida do seu dinheiro, você mesmo foi lá fuçar para ver o imposto de renda, igual o Thiagão falou, você falou aí de ROI, difícil as pessoas saberem isso em níveis até mais altos aí digamos, de carreira laboral, e você falou de ROI, é muito legal ver isso com um jovem mesmo. Isso é admirável, parabéns por isso, aliás. Mas você que cuida das suas finanças aí? Cara, eu cuido. Eu lembro que eu comecei a falar desse assunto de investimentos e de bolsa de valores, principalmente. Minha mãe é advogada. Eu achei que minha mãe, por algum motivo na minha cabeça, quando eu era muito pequeno, tinha muita lógica. Minha mãe é advogada, ela vai entender de bolsa de valores. Pra mim era, eu não sei por que eu tinha essa visão. Pra mim essa era a minha visão, por algum motivo. Então eu cheguei na minha mãe e comecei a perguntar de bolsa de valores pra ela, e ela falou que ela não entendia nada de bolsa de valores, né, nem de investimentos, etc. E aí quando eu comecei a pesquisar, e eu criei o meu canal também, comecei a falar de investimentos, etc., eu comecei a fazer umas lives.
Então eu fiz lives com educadores financeiros, etc. E, e aí eles falavam que, pô, muitas vezes, né, alguns deles lançavam cursos, tinham alunos, uma comunidade, etc. Eles falavam que normalmente o que eu estava falando ali, eles não conseguiam ensinar para adultos. E meus pais estavam vendo que eu estava conversando de igual para igual com esses caras, eles acharam muito legal, porque eles mesmos não entendiam muito, né? E a minha mãe, depois disso, minha mãe quis começar a investir, ela veio falar comigo, então eu ajudo a minha mãe, minha avó, até o meu irmão também começou a investir por minha causa. Quanto a isso, eu sempre, tudo que eu ganho ali, eu separo uma boa quantia. Como eu não tenho muitos gastos hoje em dia, né? A maior parte dos gastos que eu tenho comigo mesmo hoje em dia são praticamente de lazer, e eu não gasto muito também, para falar que eu sou meio pão duro. Pão duro. Eu acabo investindo a maior parte do que eu ganho, quase que 90% assim, eu acabo colocando ali em renda fixa. O que você gosta de fazer aí no tal. lazer? Com o que você gosta de gastar o dinheiro? Cara, normalmente eu saio com os meus amigos, mas eu gasto bem pouco, assim. Então a maior parte eu realmente invisto mesmo, mas quando eu vou sair com alguns amigos meus, aí a gente vai jantar num lugar, sei lá, vai jogar boliche, não sei, eu gasto um tiquinho ali, mas eu não gasto muito não, na verdade. Que de mão de vaca. Que de mão de vaga é muito bom. Assim, imagina, a gente começa a fazer cálculo aqui, matemática, juros compostos. Tá com quantos anos você tá? Eu tô com 14. 14, cara. Muito 14, jovem. Faz a conta, esse menino. 14 anos eu só queria saber Cara, de jogar daqui a bola. 10 anos ele vai estar com 24 já, mas na idade do diretor aqui. Viu, Lucas? Que é novo, muito novo também. 24, By the way. moleque vai estar já com 10 anos de... É muito legal. Assim, cara, eu acho uma inspiração, porque é um pouco da referência, a gente estava falando aqui, né? A gente até conversou com o Murilo, com o Favelado esses dias, e ele trouxe muito isso da referência, que ele, né, foi criado ali na comunidade, onde a referência de sucesso para ele, quando ele tinha 8, 9, 10 anos, era ter uma moto, porque o cara de 14, 15 tinha uma moto, Tênisão, e aí era bem visto, todo mundo... Tênis da moda. Tênisão e tal, e a gente gerar referência. Eu acho que você tem esse papel aqui no Brasil, acho que da sua idade, acho que você é o que tem mais relevância, né? E acho que com certeza outros novos aí estão chegando por causa de você. Eu quero mudar um pouco aqui a linha do que a gente está falando, mas porque eu li recentemente um artigo do Financial Times lá na Inglaterra que estava alarmante, mostrando que as escolas no Reino Unido estavam vivendo ali um problema social, que era o day trade de criptoativos na hora do intervalo, Que isso? do recreio. Verdade. Eu me lembro que no intervalo a gente no máximo apostava no bafinho ali na figurinha. Batia o negocinho. Agora a molecada fica uns fazendo bullying no outro porque eles estão operando ali no celular cara? day trade de criptoativos. Você já viu isso acontecendo? Na minha escola Não tá rolando isso na sua Não escola, tá não. acontecendo. No máximo um NFTzinho. e Na tal. época da pandemia, muito trabalho que a gente estava fazendo era por computador, então às vezes a gente levava. Mas já aconteceu de eu levar o computador e eu comprar ação durante o intervalo. Mas uma vez e comigo também. E a galera olhando, o que eles falavam? Não, eu tava ali no meu cantinho, eu tava com um amigo ali só. Tava Mas quietinho. qual que é o ponto que eu vejo nisso? Assim, né? A gente está falando de investimentos, de dinheiro, que a gente acabou de falar que temos que estimular que os jovens pensem de forma empreendedora, por que não, né? Dinheiro é assunto de criança também, a gente fala de educação financeira. Desde 3 anos de idade você já pode falar de valores, de várias coisas, levar a criança para o mercado para poder participar do orçamento da compra de mercado. Mas o dinheiro também não é uma brincadeira, né? É um assunto sério. Lógico. E você ficar fazendo day trade com 8, 9 anos de criptoativos é um pouco olhar o dinheiro como um jogo, né? Perigoso. E assim, isso me preocupa por um lado também como educador, como pai também, né? Me preocupa forte, né? Porque assim, acho que isso, né? Como é que você se posiciona? Eu vejo que você tem um conteúdo muito sério, mas é mostrar que o dinheiro, ficar rico, isso tudo é um processo, né? Lógico, quando a gente começa falando assim de day trade, eu vejo que a gente fala muito sobre imediatismo, né? E esse imediatismo, ele acaba vindo muito, principalmente, como eu estava falando, das crianças, né? Então, é por isso que eu acho que, né, lá no Reino Unido, que tem um pouco mais dessa cultura e tal, e estava acontecendo isso com as crianças. Porque, considera uma criança, vamos, sei lá, pegar até um pouco mais velha, né? Um adolescente, sei lá, 16 anos, por exemplo. Pô, 16 anos é muito pouco tempo. Então, para essa pessoa imaginar um período longo, que ela fala, não, vou começar a investir aí para o longo prazo, daqui 15, 20, 30 anos, ela vai achar um período absurdo de tempo. Ela vai achar muito longe aquilo. Então, ela vai querer começar a investir para ter retornos ali muito mais rápidos, etc., o que é muito errado. A gente sabe que
começar a investir em curto prazo tende a trazer para você resultados negativos e normalmente gera muito estresse também. Então, se você for ver, a maior parte dos traders aí, eles não estão realmente onde eles estão ali. Sempre que eles estão fazendo alguma coisa, eles estão com a cabeça em outro lugar, estão estressados, etc. E eu acho que eu vejo isso como um grande problema. Então, até mesmo em países onde a cultura é um pouco mais reforçada financeiramente, tem um pouco desse gargalo de ensinar conteúdo de valor, porque eles estão indo justamente para fazer investimento de day trade, por exemplo. Dinheiro, igual você estava falando, é um processo. Então, para a gente conseguir, né, atingir a liberdade financeira, etc., tudo é uma questão de hábito. Nada que você faz na sua vida, independente do que seja, né? Não só na sua vida financeira, mas de qualquer coisa, vai ser muito rápido, tudo leva muito tempo. Então, se você quer uma transformação muito grande, vai levar tempo, né? Se você quer pegar um corpo legal, você vai ter que fazer uma dieta por bastante tempo, treinar por bastante tempo, não é? Imagina, você ali tá obeso, você vai fazer a dieta por um dia, vai treinar um dia, vai chegar na frente do espelho e vai estar querendo estar shapeado no outro dia. Não adianta, Exatamente. É tudo uma questão de processo, né? E a gente vive uma cultura mais imediatista, muito Pois é. mais agora do que há 5, 10 anos atrás. Então, é um desafio, né? Porque a molecada quer tudo para ontem, não quer... A gente via a Sessão da Tarde lá nos anos 90, quando eu tinha 10 anos de idade, eu ficava esperando a semana inteira para passar o filme que eu queria. Porque não tinha streaming, né? Você tinha que ver no dia que passava, tinha o horário certo. A gente tá ficando mais, né? A gente está ficando mais imediatista. Mais imediatista. E assim, quando a gente é adulto, beleza, você tem uma maturidade, mas a criança não tem. Se ela tiver uma experiência ruim com dinheiro, ela pode ficar traumatizada pro resto da vida e aquilo pode ser eu quero dizer, uma responsabilidade muito grande para falar desse assunto da maneira equilibrada, para não virar ganância também, né? E é engraçado você falar isso, porque eu estava lendo uma matéria do MIT e estava falando exatamente sobre isso, a geração dos ansiosos. Porque as pessoas não têm mais paciência nem para assistir o vídeo do Reels agora, por exemplo, que tem 1 minuto e 30. Não é mais legal, é muito tempo. É o de 15 que é bacana. Então, você passa a criar uma geração mais ansiosa ainda. Sim, eu acho que às vezes está muito... Igual, né? O que você comentou de Reels, lembro perfeitamente. Acho que essa questão de rede social é muito forte isso. Porque se você for ver quanto tempo você para em um post no Instagram... Cara, às vezes você fica menos de 1 segundo em um post, né? Então, acho que a gente pegou essa cultura, né? Principalmente agora, quem é muito mais novo, né? Tem essa cultura de querer tudo muito rápido, etc. Então, quando a gente começar a falar de investimentos, tem que ter muito cuidado e sempre deixar muito claro que, é um hábito, tem que fazer ali todo mês e não ficar olhando toda hora também, que você vai ver resultado uma vez negativo, você vai querer vender tudo, vai perder dinheiro, e porque você perdeu o dinheiro que você foi imediatista, você vai sair falando que bolsa é cassino e que é tudo jogo de azar, e não é assim que funciona, né? E assim, a gente está obeso de informação, né? Você falou de dieta, a gente hoje está obeso de informação, porque é informação o tempo inteiro. Isso não significa qualidade. Quantidade, principalmente nesse caso, não significa qualidade, tanto é que a gente vê muito fake news, né? Tem muita informação que é mentirosa ainda por cima. E eu acho que tem um ponto aí sobre valores, sobre processo de desenvolvimento, de maturidade até intelectual, né? Que nosso cérebro, nosso organismo tem um tempo para se desenvolver e chegar na maturidade. A educação financeira, ela não principalmente para uma criança e para o jovem, ela não é nada sobre quanto de dinheiro de bolsa que ela vai investir ou não. Ela pode até aprender isso, mas essa parte não é o mais importante. O importante é valores, é comportamento, Exato. é equilíbrio, é você aprender que o dinheiro é um meio de troca, que o trabalho é muito importante, valorizar o trabalho. É um processo, né? Ontem, eu estava dando era um painel, né? Eu estava dando um painel ontem e lá, eu estava comentando um pouquinho sobre isso, que perguntaram, né, o quanto que os meus pais tinham... qual que era o papel dos meus pais para eu ser quem eu sou hoje. Perguntaram em quesito do que eles me ensinaram sobre educação financeira. Né, no quesito do que eles me ensinaram sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, etc. E eu comentei que, para eu poder ser um bom empreendedor, um bom investidor hoje, etc., eles me ajudaram muito. Então, eu precisei deles para chegar aqui. Mas eles nunca me ensinaram necessariamente muito sobre esse assunto. Então, eu só pude ser um bom empreendedor, um bom investidor, etc., porque meus pais me ensinaram sobre outras coisas que eu vejo que são muito importantes no processo de amadurecimento de conhecimento, igual você estava comentando, de valores, etc. Então,
por exemplo, para hoje eu estar aqui gravando esse podcast com vocês, etc., eu só consegui estar aqui porque meus pais eles conseguiram me ensinar outras coisas, como ética, respeito, educação e coisas que são extremamente essenciais e que formam você para ser bom em absolutamente qualquer coisa que você vai fazer, né? Exatamente. Essência, Exato. que é o mais importante do ser humano, aliás. Bora pro Avatar? Bora pro Avatar. Bora. Vamos lá. Bom, fizemos o teste dos avatares com o Felipe, como a gente faz com todos os convidados. Para quem ainda não conhece, o teste dos avatares é uma série de perguntas que a gente faz que tem base na psicologia do dinheiro. Então, tem ciência por trás. A gente traduziu aí, né, alguns conteúdos lá de fora e montamos com muito carinho esse teste. Os avatares são animaizinhos fofinhos que representam perfis diferentes e que, né, vão ali mostrar um pouco desse perfil e ajudar a pessoa tanto em reconhecer os seus pontos fortes, né, as suas qualidades, quanto em identificar também os pontos de melhoria, porque acho que é por meio desse autoconhecimento que a gente consegue melhorar, né? Sempre vamos melhorar. A busca da perfeição é uma busca eterna, né? Porque ela nunca vai chegar à perfeição. MVP. Então, Exatamente. É um MVP, é MVP eterno, gostei. exatamente. Exatamente. Como é que foi fazer o teste? Gostou? Gostei, é um belíssimo teste, aliás. Eu tava falando que eu comentei com vocês que eu acho que o meu score vai dar meio mais ou menos, porque eu pensei um pouco além, eu dei umas respostas meio contra-intuitivas aí. Não, na verdade... Bom sinal. Mas olha, eu vou te falar sinal. que não existe o melhor ou o pior. E sabe o que é interessante disso? É porque ele vai te dar meio que um norte, um caminho, e às vezes quando você responde rápido, é o que está ali no seu primeiro pensamento. Às vezes você não reconhece isso. O teste em si já é um processo de autoconhecimento, porque você nunca tinha parado para pensar várias daquelas perguntas, né? Uhum. E às vezes eu vejo pessoas entrando em conflito. Nossa, eu pensava isso e nem lembrava disso. Mas você gostou, foi bom. Foi bom, é um ótimo teste. Bom, vamos lá. Seu avatar é bem bacana. Ah, é? É bem interessante, porque é um avatar que tem um avatar principal e tem outros avatares que estão circundando ali o seu perfil. Então você tem um perfil principal de coruja. Honesto. Você é uma legal. coruja. Como é que é a coruja, tá? Você tem um nível saudável e equilibrado de adoração ao dinheiro. Você tem um nível médio de status. Como assim, status? Vamos lá. Como é que funciona? São 4 grupos de crenças que a psicologia do dinheiro estuda. Adoração a dinheiro, aversão a dinheiro, status do dinheiro e vigilância do dinheiro. Adoração é uma ligação de realmente acreditar que o dinheiro é algo importante e pode ser desde o saudável até o não saudável. Da pessoa achar que Como é a o dinheiro é solução tudo... pra sua vida, Exatamente. Então sempre vai ter o Isso foi uma pergunta, aliás. equilíbrio. Foi uma das perguntas, aliás. Foi. Foi uma das perguntas, então. Então, todas essas características, em excesso, elas vão ser prejudiciais. Então, a adoração também ela pode ser prejudicial. Status, com certeza, é prejudicial, né? Porque você está ligado a status, está ligado a... O que é o status do dinheiro? É você querer mais mostrar que você entendi. tem alguma coisa do que você ter de fato. Às vezes a pessoa nem liga em ter, ela quer mais Um status social. é uma mesmo. necessidade de Exatamente. reconhecimento, uma necessidade de aceitação, uma necessidade de ser aceito e tudo mais. Em status, você tem um médio baixo, que é bom. Então, você está ali perto até do urso, que tem pouco status, que é um outro avatar também. Aversão, você tem bem baixo, muito baixo a aversão a dinheiro. Então, está no equilíbrio. E vigilância, você tem um nível até alto de vigilância para a sua idade, eu acho, assim, porque você está fazendo dinheiro também, né? Sim, sim. Mas assim, a vigilância é esse controle mesmo, você se Entendi. responsabilizar. Então acho que você olha para o seu dinheiro e acompanha ele mesmo, né? Você se Sim. responsabiliza, você entra mesmo Brincadeira, né? Pô? Brincadeira ficou séria. Exato. Muito bom, impressionante. Aqui foi bem legal aqui o seu avatar. Acho que ele é bem equilibrado, sabe? Que demonstra uma maturidade com o dinheiro. Você acha que tem a ver contigo, tudo isso? Tem a ver, sim. É bem parecido. Acho que eu dei umas respostas que, por exemplo, é claro que eu consigo imaginar mais ou menos quais seriam as respostas perfeitas para que você seria o perfeito em tudo aí. Entendeu? Então, adoração ao dinheiro no nível perfeito disso, eu consegui imaginar como que seriam as respostas ali. E eu dei respostas bem contrárias em algumas, porque eu pensei de um jeito um pouco diferente, sabe? Mas foi bem
igual aí como eu sou Por isso que mesmo. ficou equilibrado também. Porque É. eu acho que você foi meio que no meio ali de várias coisas, você não foi extremo em nada. Felipão, curiosidade, de que área são essas 4 startups aqui? Eu tenho uma empresa de educação, então eu estava até comentando com ele que lá na Expert, né? Eu tenho uma empresa de educação, então a gente ensina empreendedorismo e finanças, principalmente para jovens, né? Tentando começar pela base mesmo. E a gente faz isso de forma B2B e B2C. Então no B2C a gente monta comunidades e cursos diretamente para o jovem, onde ele pode falar com o pai para comprar, ou ele compra com o dinheiro dele, ele entra lá, num ambiente bem empreendedor e bem jovem mesmo, para ser algo descontraído, divertido, etc. E a gente faz de forma B2B, montando metodologia de ensino de empreendedorismo e finanças para escolas. Então, a gente faz dessa forma aí. Eu tenho uma empresa de animação e edição, então a gente está uma produtora mesmo, né? Uma produtora que a gente faz produção de terceiros e estamos começando a fazer as nossas produções agora também, produções próprias. Então, a gente produz de tudo. A gente já fez documentário de terceiros, a gente já faz vídeo para o YouTube, dependendo como quiser também. Os meus vídeos do YouTube, daqui de Investor, a gente faz com essa outra empresa também. No geral, eu sempre consigo misturar muito as minhas empresas uma com a outra, assim. Então, essa de animação e produção eu acabo misturando tanto com o Legado Jovem, que é de educação, quanto com a Kid Investor. A Kid Investor, hoje em dia, é a 5ª ou 4ª maior produtora de conteúdo de finanças do Brasil. Que Legal. E a gente é bem focado em jovens, assim, né? Então, o meu canal do YouTube, por exemplo, em minhas redes sociais, etc., tentando diversificar agora, tentando sair um pouco só da minha imagem, né? Estou estudando como é que eu faço isso para tentar deixar de ser uma eu presa, né? Que a gente chama. Total. Até porque você vai deixar de ser Kid Investor, você vai virar o adolescente Investor, depois você Teen vai Investor, ter né? que começar a contratar Um dia você vai virar o Old Investor. Old Investor. Passar por todas as fases. Exato. E você tem investidores com você? Você tem sócios? Eu tenho hoje? sócios em todas as empresas. Eu acho que é extremamente importante a gente andar muito bem acompanhado para fazer qualquer coisa. Sem dúvida. E a empresa que mais teve resultados expressivos nos últimos tempos foi a que mais tem sócio. Então, o Legado Jovem, a gente cresceu muito nesses últimos tempos e a gente está em 6 sócios lá, né? Então, cada um a gente se ajuda lá, se complementa em tudo. E foi essa que a gente conseguiu fazer os melhores contratos, as melhores ideias, tudo, sabe? Que é o que você faz com a Luísa, né? A Luísa é uma das sócias, Aham, legal. A Luísa. Conheço. E, poxa, olha que bacana. Como é que fica na escola, né? Você está já com o pé no empreendedorismo. O que você pensa em fazer em carreira, em estudar, em faculdade? Você tem isso já na sua mente? O que você quer fazer? Cara, eu gosto muito de mercado financeiro. Então, eu sou empreendedor nessas áreas que são um pouco diversificadas, né? Mas eu penso em criar um outro negócio frequentemente, né? Quer dizer, mais para frente. E possivelmente de mercado financeiro. Então, eu penso em fazer faculdade de economia e etc. E me especializar no assunto e ir pesquisando cada vez mais. Igual eu já pesquiso para, quando eu for mais velho, quem sabe montar um fundo, algo do tipo assim. E ser mais uma das minhas empresas, né? Uma empresa de mercado financeiro mesmo, de investimentos. Muito legal, Felipão. Parabéns, de verdade, novamente. Parabéns aos pais aí. É muito legal mesmo. Vou fazer um bate-bola aqui agora. lá. Joguinho rápido. Papum. Você prefere andar de Uber Black ou de Uber juntos? Eu não conheço esse Uber juntos, aí você divide, né? Você racha a conta. Não, eu prefiro Uber juntos. Eu É, nunca fiz, claro. mas eu prefiro. Você entre falou que o Uber Kid Black. era mão de vaca, né? Às vezes eu só uso Uber Black quando eu tô atrasado pro lugar e tem que chegar mais rápido. Você prefere hambúrguer gourmet ou fast food? Aí eu prefiro gourmet, cara. Eu acho mais gostoso. Na maioria das vezes. Crédito ou débito? Eu pago tudo no débito. Mas Tudo no crédito às vezes é bom pra milhas, né, essas paradas assim. Mas eu pago tudo no débito. Você prefere chorar em um Rolls Royce ou ser feliz em um busão? Cara, eu acho que depende do motivo pelo qual eu tô chorando. Era melhor chorar no Rolls Royce? Depende. Boa, essa é nova também. Essa é nova. Você já se sentiu intimidado? Aí, isso é legal pra você. Em se aproximar de alguém que tinha um poder aquisitivo muito grande? Não. De conversar, alguma coisa desse tipo? Não, eu fico tranquilo. Acabou Eu de vejo trocar uma que- ideia com o Menchimol aí esse fim de semana, né? exatamente o que eu tava pensando. Eu vejo que ele, na minha idade, às vezes era igual eu, etc. Ou às vezes um pouco mais, ou às vezes um pouco menos, mas
não é grande coisa, eu fico igual, pô. Até porque na maioria das vezes eu vejo que essas pessoas que chegaram em grandes lugares, elas sempre que o que você vai fazer, você vai precisar de alguém na sua vida, né? E você só vai conseguir ajuda se você for alguém do bem, alguém gente boa, etc. Então eu sempre penso que se o cara é muito rico, ele tem muito dinheiro, etc., ele provavelmente é alguém do bem também, alguém gente fina e tal, então eu vou tranquilo. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez, assim? Puta, compra mais estúpida que eu já fiz. Você comprou que você se arrependeu. Não vale Magalu, tá? Não vale. Puta, é verdade, hein, cara. Cara, eu acho que foi uma carteira que eu comprei. Que eu gastei, tipo, R$ 1.500 na carteira. Qual que foi a compra mais sábia que você já fez? Putz, uma compra mais sábia que eu já fiz. Caramba, cara. Essa aí é difícil. Cara, possivelmente a compra mais sábia que eu já fiz deve ter sido algum equipamento que eu fiz. Não sabia o quão era sábia, provavelmente no momento, mas que eu investi na qualidade do que eu estava fazendo e deu resultado. Provavelmente não foi exatamente uma compra, mas uma transação. Eu tenho quase certeza que foi algum Uber na minha vida. Foi algum Uber que eu estava indo para algum lugar que gerou alguma conversa boa ou algum insight bom. Eu diria que foi um Uber, na verdade. Legal, legal. Essa eu vou perguntar junto com o pai ali. O que você fala para eles? Que é melhor comprar o imóvel ou alugar? Olha, eu tenho uma visão sobre isso um pouco... Eu penso o seguinte, eu penso sobre o que eu vou fazer, né? Durante grande parte da minha vida, eu vou alugar, porque eu sou um cara muito indeciso. Então, muito provavelmente, eu vou enjoar dos lugares que eu estou morando, quando eu for muito novo, e aí eu vou querer mudar. Então, Sou assim também. Exatamente. Então, eu penso, em grande parte da minha vida, eu alugar. Mas, provavelmente, quando eu tiver uns 50 anos de idade, quando eu tiver mais sossegado, 40 e poucos anos de idade, eu tiver mais sossegado, aí eu vou comprar um imóvel, sim. Vai estar igual o Buffett. Pelo menos eu vou estar construindo patrimônio, né? É gasto, mas eu vou estar construindo patrimônio, não é gastar com qualquer coisa. Você prefere R$1 milhão ou um amor verdadeiro? Um amor verdadeiro. R$1 milhão é fácil de conseguir. Já achou o amor verdadeiro aí? Garoto. 14? Não. Não, idade boa, idade boa. Cidade eu me apaixonei. Não vou contar essa história aqui agora, porque a gente tá... Romântico. Era um jovem romântico. Jovem romântico. Continua um romântico, mas ainda não mais jovem. Talvez o último romântico. O último romântico da Terra. Romântico. Já diria Lulu Santos. Descreva o resto da sua vida financeira em 5 palavras. O resto do que não O aconteceu resto. ainda. O que você O espera? resto da sua vida financeira é toda ela, né? O que você espera pra chegar lá no Tio Buffett? Tio Buffett, tá bom. Cara, igual eu tava falando de processo, eu acho que isso vai ser um processo, vai ser uma questão de hábito também. Continuar fazendo o que eu tô fazendo e evoluindo sempre com o que eu posso. Nunca tentar dar um passo maior do que a perna. Eu vejo muita gente falando que é empreendedor de verdade, dá passo maior do que a perna, se arrisca. E eu acho isso uma burrice forte. Eu acho que quem dá passo maior do que a perna é porque é empreendedor, toma risco, tá tomando um risco desnecessário, né? Então, eu vou fazendo com o que eu tenho. Devagar e sempre eu acho que eu consigo chegar onde eu quiser, vou investir aí todos os meses, vou continuar trabalhando com o que eu gosto. No geral eu vou fazer o que eu gosto, né, e vou investir para sempre, aí, vou investir por bastante tempo e eventualmente eu acho que eu consigo ter uma belíssima qualidade de vida. Sensacional. Cara, Muitíssimo obrigado, Gui. muito obrigado Valeu, de Thiago. verdade pela Prazer. sua presença. Foi um Obrigado grande por ter prazer vindo. falar com vocês. Eu tenho Bem certeza demais. que vai agregar para muita gente isso. Acho que a gente tem pais aí assistindo, né, esses vídeos e as jovens também, enfim, crianças. É muito legal ver toda essa sua bagagem com a pouca idade e as expressões que eu estava brincando aqui, que muita gente não entende, desde startups até qualquer coisa que você pensar, ROI. seed money, ROI. Acho muito importante as pessoas terem isso, porque é uma coisa de mercado. E mercado em geral, né? Hoje em dia, você pode falar uma startup, você pode estar vendendo balinha, igual você falou, que pode ser uma startup de bala. Então, acho muito legal. Parabéns pelo seu trabalho novamente. Você tem uma importância aí relevante mesmo em passar conteúdo para essa nova geração. E obrigado pela presença aí. Eu que agradeço. Grande prazer falar com vocês dois. Valeu, Valeu, Kid. Gui. Quem não conhece estamos ainda em contato. lá, que acho difícil, mas segue lá o Filipão, o Felipe Moleiro, é isso? O Felipe Moleiro no Instagram e Kid Investor no YouTube, pra Kid quem quiser ir lá. Investor. É isso aí. É isso aí. Bora Segue a investir, gente aí molecada. também. Curte Papai o vídeo. Financeiro aqui no Instagram. Explica Gui no Instagram. Explica, Gui. Curte o vídeo, toca no sininho. Coloca quem você quer que a gente traga aqui também nos comentários, quem você quer que a gente traga aqui para o nosso date. E é isso aí, galera. Muito bom, né? Bem demais. Isso aí, valeu. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.